foram dois fatores. Essa coisa do empresário que você está me contando agora, que eu não sabia, né? Na falta de um grande empresário ali que abraçasse e fizesse acontecer, né? Show. Para a galera entender, nessa época de gravadora, o artista tirava mais grana, era em show, na estrada. Então, se não vendia, se não fazia show, era ruim, né? E o lance do segundo disco ser muito. Eu não vou dizer a quem, não é isso que eu quero usar. Não ser uma consequência esperada do primeiro, é isso. Acho que teve um rompimento muito abrupto ali do Sim. primeiro e do segundo, na questão de proposta, de sonoridade mesmo e tudo, né? E essa coisa de empresário, a gente fala, será que os Beatles teriam estourado se não fosse o Brian Epstein? Eu não sei se, entendeu? Foi um cara que botou a grana dele, levou os caras para vender na loja do pai. Total. É o cara que botou o terninho nos caras, que botou o cabelinho todo mundo igual, entendeu? Será que o Paralamas faria tanto sucesso se não fosse o João Fortes investindo pesado ali do lance dele de business da família aí, fazendo a coisa andar? O próprio Poladian que pegou a RPM, a RPM não chegaria onde chegou sem o Poladian, né? O próprio Lulu Santos, enfim. Cara, infelizmente, né, você depende. Tem uma história que eu vi um tempo atrás, agora não estou lembrado, acho que não sei se é Yves Saint Laurent, um desses caras da moda, não sei se alguém lembrar aqui, fala, por favor, mas que também o cara que faz o marketing dele é o cara que praticamente fez o cara virar o Yves Saint Laurent, entendeu? Se não fosse essa outra metade aqui, esquece, entendeu? Então, empresário, nessa coisa de arte, principalmente música, é muito importante. Muito importante. Ou o cara te joga no céu, ou o cara te joga na lata do monte, entendeu? É aquilo. Eu acredito muito nisso que você está falando, que assim, não basta só o talento, né? A qualidade, tudo. É um alinhamento de fatores que é isso. Exatamente. E aí você pode estudar os grandes bandas de sucesso, você pode ver que todas elas tiveram em algum momento, cara, alguém ali, entendeu? Muito competente. Exato. Fazendo a coisa acontecer, entendeu? O Gali tá lembrando o nome do guitarrista que você não lembrava o sobrenome, Pablo Uranga. Isso, gente finíssima, Pablo Uranga, e foi o guitarrista que me sucedeu dessa continuação aí do Heróis, logo quando eu fui embora para os Estados Unidos. Aí o Gali tá falando que o Peninha e o Leone, eu segurei o Peninha. Peninha, o Peninha não tô lembrando. Peninha? Conta essa história, Gali, pra gente. Não sei também. De uma coisa que você tava falando, ele lembrou, Peninha e Leone. Enquanto o Gali não conta ali pra gente, o Jorge me deixou curioso. O Áureo me deixou curioso, Jorge. Ele falou que tem uma história ótima de bastidores envolvendo o Heróis e o Barão no camarim do Chacrinha. Vixe. Você pode contar pra gente? Olha, essa é uma história, não sei se o Leone vai gostar, mas eu também não tenho nada demais. Isso aí, a gente estava, é aquilo que eu falei, né? A gente, para vender show, você, numa banda, na época, o seu trabalho era ir divulgar nos programas de televisão. E a gente, na época, ia muito gravar na Manchete, programa da Angélica, que gravava A Manchete tinha ali tinha os estúdios ali na Praia do Flamengo, que era uma maravilha, né? Mas depois eles mudaram lá para Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense. Cara, e era o dia inteiro para você fazer isso. Você saía de carro do Rio, cara, ia para Flamengo, pegava uma van, ia lá na Casa do Chapéu. Cara, você voltava, literalmente, você saía meio-dia, você voltava 8, 9, 10 horas da noite, para ficar esperando para gravar uma música. E aí eu me lembro que, cara, às vezes era meio chato. A gente ficava no camarim com as outras bandas, todo mundo bodado, não tinha o que fazer. E o Peninha, que era o percussionista do Barão, estava numa cadeira dormindo, né, com a boca aberta, assim, né? E aí o Leone era muito brincalhão naquela época, né? Aí o Leone olhou para mim, eu olhei para o Leone, aí o Leone, eu vi que passou uma maldade ali, aí o Leone pegou uma bolinha de papel e jogou dentro da boca do Peninha. Cara, o Peninha acordou puto da vida, brigando com o Guto Goff.
Porque o único que folgava com ele era o Guto, que era um grande amigo dele, que ele era um cara bem... Eu não conheço direito, não posso falar, ele não está mais aqui com a gente, ele morreu também, mas era um cara meio bad boy, assim, né? Para quem não conheceu, todo tatuado, era amigo de uns caras meio barra pesada. Quer dizer, isso era a história que a gente tinha dele na época. E até os caras do Barão tinham um certo dedo com ele ali, né? E o Leone foi botar papel dentro da boca do cara, e o cara... não, Guto, Guto, você faz filha da... Começou a xingar o Guto. E o Guto, acho que, como conhece o Peninha, quis segurar para o cara. Só que chegou uma hora, ele ficou tão puto, ficou enchendo tanto o Guto chegou e falou: não fui eu, foi o Leone. Cara, quando o Guto falou que tinha sido o Leone, bicho, ele foi para cima do Leone, a gente teve que... Isso que o Gadi estava falando, então, que foi ele que segurou o Peninha. Então foi isso, exatamente, essa história que eu tava, eu não tava associando, não tava lembrando. É que rolou no chat e a gente não estava inteirado, Jorge, mas continua. E aí o Peninha quase foi para cima do Leone, que foi para dar porrada no Leone. Olha só. E aí o Frejá entrou, todo mundo entrou para segurar o cara, nunca viu o cara. E a gente também, o Leone falou: pô, desculpa aí, foi brincadeira, não sei o que, não brinca, você não tem intimidade comigo, não, enfim. Essa história, não sei nem se é uma bolinha de papel. Como os caras estão puxando aí essa história. O Gary falou que foi meio baixaria. E ficou chato porque o Barão, na época, era uma banda irmã, né? Assim, no sentido que a gente fazia muito show junto com o Barão, né? A gente abria para o Barão, às vezes fazia festival junto com o Barão, tinha programas de televisão, estava lá sempre o Barão Vermelho, enfim. Era uma banda que a gente tinha muito contato. Então, depois de um tempo, isso azedou um pouco. Aí depois o Leone continuou pedindo desculpa. Falou: pô, Peninha. Aí o cara era todo marrento, acabou: não, tudo bem, mas não mexe comigo, não sei o que. E aí meio que voltou no normal. O Vander tá dando um salve aqui. Salve, mais um grande papo no canal. Sou fã do Heróis, do Jorge, de você. Obrigado, Vander. Abraços. O Iton comentando que o Nosferatu tem uma guitarra minimalista genial. Pode falar. Essa guitarra do Nosferatu foi uma guitarra que eu virei piada lá no estúdio, né? Uma história engraçada. Porque ela tem... A música é um funk, né? A música que toca lá o Márcio Montarroz, então ela é toda... E tem um riff de guitarra que é uma coisa que tem que ter um swing, que na época eu não conseguia, eu tocava, eu era muito né? E aí o Liminha ficava me sacaneando, né? Isso virou um dos memes do disco, né? Toda hora que tava lá, todo mundo, ó, swing, né? Para mim acertar isso, para tocar isso, foi dificílimo, né? Virou motivo de piada. Assim. Eu me lembro que para gravar essa frase, cara, eu apanhei na época, né? E aí virou motivo de piada, justamente porque eu gravava sempre quadrado, né? Eu não conseguia swingar. Funk, para mim, era uma música nova, uma linguagem para pessoal novo. Aí, funk, não estou falando do que se faz hoje, né? Estou falando do funk Al Green, né? O funk americano, Stevie Wonder, né? Da grande geração dos músicos americanos ali daquela década de 70, né? Então isso é engraçado no Nosferatu. Mas a outra pergunta que veio aí é do Diga Não, alguma coisa do Diga Não. Foi uma das primeiras músicas que aprendi na guitarra, inesquecível, o Carlos falando. Que legal, Carlos. Tem um riff de guitarra muito legal, e eu sempre falo que o solo é inspirado em algum guitarrista que eu gostava muito. Esse solo é muito David Gilmour, assim, eu estava muito... David Gilmour veio na cabeça, e abria com uma coisinha de música clássica de violão que eu gravei, que era um etude meio inspirado em Bach, que eu dei o nome de Greenpeace, que naquela época no Rio tinha muito essa coisa da Eco 92, e se falava muito naquela época já nessa preocupação de preservar, né, o meio ambiente, né, você vê tão atrás, né, assim, eu me lembro disso ficar muito forte, de falar da Mata Atlântica, de conservar isso, aquilo, que eu fiz essa música como se fosse um trocadilho, né? Green, piece, né? De peça e não de pedaço.
E era a introdução do Diga Não. Pode crer.